Eu sou o mestre dos magos. Mestre dos magos! Eu vou ensinar para vocês hoje todas as figuras planas necessárias para entender bem a geometria plana. E aí, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Serginho. Hoje eu vou colocar para vocês aqui, né, uma revisão de todas as figuras planas, as principais figuras planas regulares, para a gente trabalhar com geometria plana. Importantíssimas figuras para a gente depois trabalhar com a geometria espacial. Sem a plana, a gente não tem como desenvolver nada com relação à geometria espacial. E lembrando também que mais de 50% das questões do vestibular, do Enem, elas são de geometria. Por isso a importância de vocês entenderem as áreas, os perímetros, o que é altura, o que é lado, o que é vértice, né? Para vocês não se darem mal, né? E outra, concurso público tem muito disso, né? O que é perímetro? Caiu agora, concurso aqui de Tramandaí, caiu. O que era perímetro, né? A pessoa só tinha que somar todos os lados e muita gente errou. Então eu falei do quadrado, A ao quadrado, porque todos os lados são iguais. Falei do perímetro, como todos os lados são iguais, são 4 lados, 4 vezes A. E a diagonal do quadrado, A vezes raiz de 2. Tá? E também dá para utilizar Pitágoras, se vocês não se lembrarem do A raiz de 2. A segunda figura que eu expliquei para vocês foi o triângulo equilátero. Né? Nós desenvolvemos todo, né, utilizando o teorema de Pitágoras para achar a altura do triângulo equilátero, que é A raiz de 3 sobre 2. Utilizando essa altura, coloquei na fórmula básica de todo o triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e a gente achou a fórmula A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Para qualquer triângulo equilátero, a área é isso aí. Faz rápido a questão, sem precisar utilizar as ferramentas do Pitágoras. E o perímetro é 3 vezes A, porque todos os lados são iguais. Qualquer triângulo, pessoal, se quiserem gravar na cabeça uma fórmula básica, né, pode fazer uma associação entre o triângulo e o retângulo, porque o retângulo é base vezes altura, né, lado vezes lado, ao lado de baixo vezes altura. Isso é o retângulo. Só que o triângulo, tu corta no meio, vira um triângulo dividido por 2. Se quiserem lembrar dessa fórmula, também é legal. Qualquer triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Eu quero saber o perímetro, soma de todos os lados. Né? Como todos os lados vão ser diferentes, nesse caso aí, os isósceles vão ser 2 iguais e um diferente. Mas para perímetro é tudo a mesma coisa. É a soma de todos os lados. Losango. Losango, ele é um quadrado que eu fiz assim com ele, ó. Dei uma movimentada nele. Ou seja, é todos os lados iguais, tá? E para achar a área dele, eu pego a diagonal maior, multiplico pela diagonal menor e divido por 2. É assim que se acha a área de um losango, tá? Mas eu quero saber qual é o perímetro. É a mesma coisa que o quadrado, 4 vezes A, porque todos os lados são iguais. Mas eu quero saber qual é o tamanho da diagonal, eu não tenho, né? Eu tenho outras informações, mas não tenho da diagonal. Vocês têm que usar Pitágoras, tem que conseguir enxergar o Pitágoras. Aqui, ó, tem vários triângulos, ó, todos eles iguais. São 4 triângulos iguais. Se vocês descobrirem a área de um, pode multiplicar por 4, aí não precisa usar nem a fórmula da diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Pode ser utilizando Pitágoras. E aí vocês acham o lado, né? Dependendo das informações ali.
Tudo vai depender do enunciado da questão e das informações que eles oferecerem para vocês na hora do enunciado. Tem que observar bem isso, tá? Por isso que é uma atividade em que usa muito raciocínio. Vocês têm que saber o que vocês vão usar para achar determinado valor, tá? Círculo. Tem duas fórmulas. Uma delas a gente trabalhou no início do ano com a circunferência, né? Os ângulos e pis, arcos, né? Radianos, no início do ano. Então, uma delas, que é o perímetro, vocês já sabem, 2π vezes o raio. Comprimento total da circunferência, 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. E a área, tem que decorar aquilo ali, ó. É π vezes raio ao quadrado. Tem que decorar, não adianta. Passou o ensino médio, passou o segundo ano, já estão no terceiro ano, vocês têm que saber que a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Tem que saber, não adianta. Não pode sair do ensino médio sem saber que π vezes raio ao quadrado é a área do círculo. Uma pizza, eu quero saber a área da pizza. Π vezes raio ao quadrado. Entendeu? Bom, trapézio foi o que a gente teve na aula passada, né? O trapézio, a área dele é a base maior mais a base menor, multiplica, né? Tem que fazer isso primeiro, então por isso está dentro de parênteses, multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a área de um trapézio. Professor, mas como é que eu faço para achar o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Se vocês tiverem a altura, né, vocês descobrem de forma facilitada qual é aquele lado ali oblíquo, né? Que para o trapézio regular, os dois lados oblíquos são exatamente iguais, tá bom? Então, tá ali a dica, né? Para achar perímetro tem que somar todos os lados. E para achar aquele lado oblíquo tem que usar as informações que tiver no enunciado. Provavelmente deve ter altura, né? Se não tem altura, deve ter o próprio lado para te achar a altura, né? Um dos dois eles vão ter que oferecer, né? Hexágono regular. O hexágono regular, eu já tinha falado para vocês, né? Ele, na verdade, são seis triângulos equiláteros. A área dele são 6 triângulos equiláteros. Vocês têm que ter a noção de que vocês estão trabalhando com 6 triângulos equiláteros. Então, vocês têm que saber a fórmula do triângulo equilátero, que é a raiz de 3 sobre 4, e multiplicar por 6. Entenderam? Perímetro. Como todos os lados são iguais do hexágono regular, é também multiplicar o lado por 6. Tá bom? E o último, que é o que eu não tinha dado para vocês, mas ele é super simples. É um lado vezes o outro, né? A base vezes a altura. Nesse caso, A vezes B, né? É o número que tiver embaixo multiplicado pelo número que tiver em cima, tá? Características do retângulo. Ele tem 2 lados paralelos iguais. Sempre. 2 lados paralelos iguais. Sempre. E também, que nem no quadrado, eu tenho ângulos de 90 graus aqui. De 90 graus. Tá? E para descobrir a diagonal, do retângulo, tem que utilizar Pitágoras. Tem que utilizar Pitágoras, né? Onde os lados vão ser catetos e a diagonal vai ser a hipotenusa. Só isso.
tá bom? Então, estas todas aqui são as fórmulas das principais figuras geométricas planas que vocês vão utilizar durante esse ano, tá? Nós vamos ter bastante exercícios de geometria plana, a gente está só começando, tá? E depois a gente vai partir para geometria espacial. Então é importante entender bem isso, e eu vou fazer vários exercícios para que vocês se ambientem, né, com essa nomenclatura, tá? Uma coisa que eu me esqueci, que esses pontinhos aqui, ó, na união entre um lado e outro, são chamados de vértices. Vértices. Ô, senhor, Oi? ali no retângulo, a diagonal, ela não tem, tipo, uma forma concreta, porque no quadrado tem, né? Tipo, a gente não precisa fazer toda hipotenusa, dá pra só substituir. Sim, não. Mas nesse ali tem que achar Pitágoras, que nem nesse aqui, né? Tem que achar Pitágoras. Utilizando Pitágoras, achar a diagonal. Nesse caso aqui, não sei se tu percebeu, a diagonal ela é hipotenusa, né? Não sei se tu viu ali, ó. E os lados do retângulo são os catetos, né? Então, tem que utilizar essas fórmulas aí. Eu não tenho como colocar ali. Poderia até, com essas letrinhas que estão aí, mas vocês não vão achar essas letras num livro, né? Vai ter letras diferentes, né? Eu poderia fazer ali a diagonal ao quadrado, D ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo. É uma fórmula, né? Que partiu dessa representação que eu fiz aqui. Mas provavelmente em outros livros vão estar diferente daqui, né? Pode estar o A aqui, o B aqui, pode não ser D de diagonal, pode ser C, né? Sei lá, vai depender do livro. Mas eu queria que vocês enxergassem que aqui tem um triângulo retângulo e que aqui tem que usar a fórmula de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Tá bom? Acho que até vou colocar ali, ó, aproveitar e vou botar o Pitágoras ali, né? Tá bom. Então, pessoal, eu vou colocar uma atividade agora ali para vocês. Eu vou colocar então aqui, se vocês eu vou até mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui. Vou apresentar aqui, para eu não ficar sozinho fazendo. Vocês vão olhar eu fazer, né? Compartilhar. Atividade. Criar atividade. Vamos. Eu acho que eu tenho uma atividade do ano passado que já está pronta. Geometria plana, deixa eu ver se está aqui. Essas aqui são de geometria espacial. Desafio de geometria plana, vou dar um para vocês fazerem também. Vamos ver quem consegue. Ó, exercícios envolvendo figuras planas. Acho que é esse aqui. Eu utilizar.
Vocês vão querer me matar agora, né? Mas é que eu queria tentar ver se vocês conseguem perceber, né, aquilo que eu quero, né? Agora é uma misturada, né, de informações. Tem um quadrado, tem círculo, estão tudo juntos. A não ser a questão número 5, em que pede só a área e o perímetro do losango, e na questão número 3, que pede a área do triângulo equilátero. Mas o resto são coisas que vocês têm que pensar um pouco, né? Um pouco não, né? Bastante. Não precisa fazer tudo agora, né? Mas a gente podia fazer, então, só as 5 a 5 e a 3 agora. As outras eu deixo vocês pensando. Ou então, Nossa, o contrário. mais fácil. Vamos fazer o contrário, então. Pegamos a mais difícil. O que acha? A mais difícil seria A 4, eu acho. a 4. Vamos fazer a 4? Vou fazer ali, tá? Ó, área da figura pintadinha. Então, eu tenho um retângulo. Estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Eu tenho um retângulo e aqui vale 8 centímetros. Tá? E aqui eu tenho um círculo. E aqui eu tenho um outro círculo. Eu quero saber qual é a área desse pedaço aqui, ó, que está pintado aqui. Ó. Entenderam? Vamos fazer? Sim. Tem várias formas de resolver isso aí, né? Primeiro, eu posso pensar como sendo um quadrado, porque se tu pensar que o diâmetro do círculo, ele vale 4, é ou não é verdade? Não vale 4? Ó, daqui até aqui tem 4. Daqui até aqui tem 4 também. Para pensar, né, que aqui tem que ter 8, né? A parte de baixo ali tem 8, então o diâmetro vale 4 centímetros, é ou não é? Tranquilo? Sim. Tá, muito bem. Se então o diâmetro ele vale 4, aqui também é diâmetro, quer ver? Ó. Isso aqui também é diâmetro, né? E ele vale 4 centímetros. Entendeu? Então, a altura dele vale 4 centímetros. Tranquilo? Até aí? Sim. Uhum. Mas nós temos um probleminha aí. Como é que eu vou achar esse pedaço aqui? Esse pedaço. Como é que eu vou achar isso? Fazendo Pitágoras? Não, é mais simples ainda do que a gente imagina, tá? É muito mais simples. A gente só precisa saber que a gente tem 8 coisinhas daquilo ali.
Tá vendo aqui que eu estou apontando o dedo? A gente tem 8 coisinhas. 2 aqui embaixo. E aqui também, ó, dos lados, tudo são iguais, né? Todas essas coisinhas aí são iguais. Estão vendo aqui? Eu preciso saber um só desses coisinhas aí e multiplicar por 4. Essa é a área que eu quero, da área pintadinha, tá? Como eu faço isso? Eu tenho que imaginar, primeiro, que eu tenho um retângulo, ó, eu tenho um retângulo. Desse retângulo, eu vou tirar, né, menos duas bolinhas, vou desenhar as duas bolinhas, e o que me sobra, eu tirando essas duas bolinhas, são 8 coisinhas daquele lá. 8 coisinhas desse aqui. 8 coisinhas desse aqui. Tu viu que o primeiro cálculo não se faz nada, né, com relação a números, né? A gente só faz um cálculo visual, ó. O retângulo, tiro duas bolinhas, né, dois círculos, e o resultado vai ser 8 coisinhas dessas ali, que eu só vou precisar de 4, né? O resultado que dá aqui eu até posso dividir por 2, o resultado que vai dar aqui, porque na verdade eu preciso de 4 coisinhas pintadinhas. Não, entenderam? Dá para entender sim, senhor. Tá? Até se vocês quiserem, podem de repente fazer como é que se diz, numa cartolina ou num papel velho ali, numa caixa de papelão, assim, faz o retângulo, faz o círculo, aí depois tu tira de dentro do círculo, tu vai tirar os 2 círculos, vai sobrar uma casca, assim, né? Essa casca vai ter 8 pecinhas iguais, né? 8 pecinhas iguais. Sendo que dessas 8 pecinhas, tu precisa só de 4. Ou seja, tu pode dividir por 2, né? O resultado que der. Entenderam isso? Vamos fazer agora? Sim, senhor. Então tá, vamos calcular primeiro o retângulo. Eu vou fazer o cálculo do retângulo bem embaixo aqui, tá? A base é 8. Ó, a base é 8. E a altura é 4. Concorda comigo? A base é 8 e a altura é 4. A área, 8 vezes 4, 32. Muito bem, Luiz. Isso aí. 32 centímetros quadrados. Bom, agora eu preciso saber quanto é que é a área de um círculo daqueles ali, ó, e depois multiplicar por 2, né? Ou, primeiro eu preciso saber qual é a fórmula, né, para achar um círculo. É π vezes raio ao quadrado, tá aqui, ó. A área é π vezes raio ao quadrado. Então, a fórmula, se eu não digo para vocês qual é o valor do π, vocês têm que deixar nesse formato π. Depois, lá no final, se tiver no enunciado da questão, nesse caso não tem que deixar no formato π, tá bom? Então tá. Cada coisinha daquelas ali vale πr ao quadrado. O meu raio, quanto é que é o meu raio, pessoal? 2. Exatamente. Então vai ficar assim. 2 multiplicado, porque são duas bolinhas, né? Π vezes o raio, que é 2 elevado ao quadrado. Então, a soma disso aqui vai ficar 2 ao quadrado de 4.
4 vezes 2, 8π. Menos os 32. 32 menos 8π. Tá? Esse é o resultado. 32 menos 8π. Como o resultado vai ser 8 coisinhas daquela ali, né? E eu só quero 4, então eu posso dividir por 2. Posso simplificar ainda, né? Desculpe, tá certo, divido por 2. Agora eu ainda posso simplificar, vai ficar 16π. 16π não, 16, né? Menos 4π. Essa é a resposta, né? Se eu disser que o π é 3,14, aí tem como resolver isso aí, né? Em números, assim, né? Vai ficar 16 menos 4 vezes 3,14. Se quiserem fazer, podem fazer com 3,14. Mas que se quiserem deixar assim, não tem problema, porque nos nas respostas das questões do vestibular, do Enem, e em vários locais, a resposta sempre fica nesse formato aí, tá? Área do círculo, 4π. Isso, como são 2, né, Luigi? Fica 8π, exatamente. Entenderam essa questão? Sim, senhor. Ah, então agora vocês podem se divertir. Que a gente faz as outras lá. Deixei para vocês lá a atividade, né? Para vocês brincarem lá. Tranquilo? Sim. Tranquilo não, né, senhor? É normal isso. Eu vou interromper aqui. Tchau, pessoal. Um abraço do mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos